Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Britcast, mais um episódio do Britcast, o seu podcast de Conexão Britânica, onde a gente fala de história, de cultura, de aprendizagem, a gente dá dica, a gente critica, mas tudo com educação, tudo com gentileza, o espaço é aberto para debate, mas sempre com educação e gentileza, buscando entender o outro lado e tentar mudar de opinião ou fazer com que o outro mude de opinião, desde que seja sempre para o bem dos outros. Hoje o assunto ele é um pouquinho polêmico sobre um certo aspecto, porque, como você viu aí no título do episódio, são, como é que eu vou dizer, motivos. A gente vai explorar motivos pelos quais a gente não consegue aprender inglês. E eu falo da gente porque eu me incluo nisso também, porque muitos desses motivos, eles são coisas que todos nós fazemos. Todos, sem exceção. E para as diversas áreas, para as mais diversas áreas. Não é só para aprender inglês. Tá? Então, eu espero que até o final desse episódio, dessa nossa conversa aqui, você, assim como eu, consiga refletir um pouco e chegar à conclusão de algumas coisas para mudar até o teu pensamento. Um dos motivos pelos quais, aí eu vou dar, como eu sempre faço, quem me acompanha sabe que aqui é um espaço para se dar opinião, então eu vou dar a minha opinião. Um dos principais motivos pelos quais a gente tem dificuldade em aprender inglês mora dentro de nós mesmos. Um dos principais, tá? E depois eu vou pegar os menos principais. Mas um dos principais mora dentro de nós mesmos, que são as desculpas que a gente nos dá para não fazer. Aí você fala, mas eu não estou inventando desculpa. Elas são reais. Eu sei. Para você, naquele momento, sim, elas são reais. Por exemplo, hoje eu não pude estudar porque eu não tive contato com ninguém que falava inglês. Hoje eu não pude estudar porque eu precisei, quando você fala e pausa, você está dentro do teu cérebro, está caçando para inventar alguma coisa, né? O mesmo caso de ir para academia. Hoje eu não fui para academia, sabe por quê? Pausa. Você está caçando uma desculpa. Você não foi porque você não quis. Você não estudou porque você não quis, né? Claro, a gente tem o tal do... Eu estou esquecendo do termo, mas são desculpas que a gente fala normalmente e que fazem com que a gente se prejudique com isso. Eu esqueci, eventualmente eu vou lembrar, tá? Mas são justificativas que a gente inventa, ou que a gente não inventa, que a gente repete, que nos prejudica, né? São crenças que nós temos. Crenças essas que são, lembrei, crenças limitantes. Crenças limitantes. São crenças, vou botar o nome certo aí, são crenças, são coisas que nós acreditamos que nos limitam em diversos aspectos. Por exemplo, eu não estudo inglês, por exemplo, porque eu acho o inglês muito difícil. No momento que você se impõe numa barreira, que é uma palavra difícil, você pode mudar de assunto. Pelo menos comigo. Meus alunos já sabem disso, né? Eu costumo responder com difícil tirar a calça pela cabeça molhada em dia de chuva. Aí você fala, isso é impossível. Não sei, você já tentou? Pra mim, é difícil, né? Na minha cabeça, é só difícil. Inglês não. Inglês dá trabalho. Guarde essa expressão, não dá trabalho. Então, nós temos essas crenças limitantes que nós nos colocamos do tipo, eu não estudo inglês porque eu não tenho tempo. Mas, por exemplo, você tem tempo de assistir uma série dublada, sendo que você poderia botar ela legendada em português e ouvindo o áudio em inglês. Você tem tempo para isso. Isso sem falar de outras questões de passatempo e de entretenimento que a gente faz, tá? Eu não vou entrar aí também tanto nas escolhas de cada um. E a gente chega numa palavra muito interessante aqui, que é a palavra escolha. Escolha. Por mais que as crenças limitantes sejam, muitas delas, inconsciente, porque a gente acaba repetindo o que todo mundo fala, no final das contas é uma escolha nossa utilizar essas crenças. É uma escolha. Consciente ou não, é uma escolha. Mas você fala, não, mas o que eu posso fazer nesse caso? Eu tenho certeza, eu vou fazer um teste aqui, você vai me responder nos comentários, tá? Eu vou dizer o que você pode fazer e você seja 100% franco, sincero, honesto, ou franca, sincera e honesta,
no comentário dizendo que você não teve um primeiro pensamento que eu vou dizer em seguida. O que você pode fazer para não ter essas crenças limitantes? Não ter essas crenças limitantes. Como? No momento que você pensa tal coisa está difícil, você pensar de volta, não, peraí, isso não é difícil. Isso vai me dar um pouco de trabalho. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Não é tão difícil assim. Essa é uma forma. A forma que eu, particularmente, tento encarar as coisas. Ou simplesmente, que é uma coisa que eu faço muito, deixa eu ver como é que é isso. Se você me ver, por exemplo, no meu dia a dia, dizendo, deixa eu ver como é que é isso, significa, eu nunca fiz, acho que é uma coisa um pouquinho complicada, mas eu quero tentar. E acredite, muitas das vezes, aquele muito complicado não é muito complicado. É só porque a gente não tem conhecimento de alguma coisa. Aí eu vou te dizer o seguinte, você vai lá e... Eu acabei de te passar esse comando, né? De você fazer esse tipo de coisa. Teu primeiro pensamento foi, não vou fazer isso não, porque isso daí é difícil. Fala aqui pra mim no comentário se o teu primeiro pensamento não foi esse. Se foi, não, antes de tudo, se não foi, você é uma pessoa de muita sorte. Você já tá montadinha para seguir um caminho muito legal de sucesso em qualquer área da tua vida. Mas se esse foi o teu primeiro pensamento, você tem uma crença limitante arraigada dentro de você. E é onde a gente precisa tratar. Porque a grande maioria dos motivos pelos quais a gente não aprende inglês moram dentro da gente. Não moram fora. Por mais incrível que isso pareça, a maioria das desculpas que nós usamos para não aprender inglês, a gente acha que moram fora da gente. Mas no final das contas são as nossas próprias opiniões sobre as coisas de fora. Aí a gente chega no outro ponto que eu queria falar, que é o curso, é a metodologia, é o professor. Na minha carreira como professor de inglês, eu passei muitos anos dentro do escritório, não só dentro da sala de aula, mas dentro da parte administrativa, sendo coordenador de ensino, coordenador pedagógico, aí são vários os nomes, e tratando de seleção e treinamento de novos professores, contratação e demissão, treinamento, atendimento para aluno, que aluno vinha, sentava comigo para contar quais eram os problemas, aluno que queria cancelar o curso vinha falar comigo para explicar o porquê, porque às vezes a gente tinha um problema estrutural na escola, um problema de treinamento, então precisava passar por mim. E eu vou falar para você muito verdadeiramente aqui, 80% dos casos eram pessoas que achavam nos outros os defeitos que ela estava tendo. Porque eu já ouvi isso, porque eu não gosto do meu professor. O meu professor não dá aula direito. E eu tinha acabado de fazer uma avaliação com os professores e eu não tinha tido problema nenhum, por exemplo. Mas aí não gosto daquele professor, porque aquele professor não dá aula direito. Aí a gente foi analisar aquele aluno, eu vou botar aluno para deixar no impessoal, tá? Não estou dizendo que é homem nem que é mulher. Mas aquele aluno não fazia tarefa de casa, chegava atrasado, saía mais cedo. Era um curso em que você tinha uma preparação de aula específica para fazer. O aluno não fazia. Então ele não sabia o que estava acontecendo ali. E quando o professor ia dar aula e dava uma aula muito boa, o aluno estava perdido. E nisso do aluno estar perdido, a culpa era de quem? Era do professor. Porque o professor colocava um limite na turma, nivelava a turma, vamos dizer assim, por quem fez o que tinha de ser feito, que era a minha orientação. Aí, claro, conversando, diplomacia, etc., eu mostrava, tal, fazia com que o aluno desse mais uma chance. Já ouvi isso de pessoas, pessoas de um pouco mais de idade, não que isso aconteça normalmente, mas eu não quero ter aula com aquele professor porque ele é muito jovem e aquele professor não tem experiência necessária para me ensinar. Olha que louco isso. Você precisa ter, décadas de experiência para poder ensinar uma pessoa? Não. Se for assim, como é que a gente começa? Que foi justamente a minha pergunta para esse aluno. Tá, tudo bem, a pessoa não tem grande experiência. Nenhum dos professores tem grande experiência tirando eu. E eu não estou em sala de aula neste momento, era o caso. Como é que esses professores vão ganhar experiência se eles não trabalharem, não se expuserem? Mas nesse caso, a pessoa em questão, ela não queria ter aula, ela não queria aprender. Então, essa pessoa estava buscando
desculpas, razões mais esdrúxulas e estapafúrdias que fossem para poder largar. Já ouvi, eu não gosto dessa metodologia, essa metodologia não funciona para mim, porque era uma metodologia baseada em uma dedicação. Já ouvi, eu não gosto dessa escola, eu quero sair porque essa escola não tem um cafezinho. Sim, já. Tudo bem, a pessoa tinha parcialmente razão, porque um cafezinho é sempre bom, mas não é um motivo para se largar uma escola. A pessoa simplesmente não quer. E também já ouvi gente que sentou na minha frente e falou, olha só, eu cansei, eu não quero mais estudar. Não, mas o problema é com a escola, com o professor? Não, o professor é excelente, o professor é maravilhoso, a escola é excelente, vocês são ótimos, eu não quero mais. E o que eu vou argumentar com eu não quero mais? E essa pessoa poderia ter milhares de crenças limitantes na cabeça dela. Tá? Então, assim, metodologia, ela é uma crença limitante? Não, mas ela pode ser um impedimento. E eu vou te dizer por quê. Nenhuma, nem a minha, nem a do canal vizinho, nem a daquela escola famosa, nenhuma metodologia é 100% eficiente para 100% das pessoas. Existe aquela metodologia que funciona para você e aquela metodologia que não funciona para você. É muito simples. Já trabalhei em algumas, dá para se contar nos dedos de duas mãos. Algumas metodologias diferentes, já estudei outras metodologias diferentes e posso te dizer com toda tranquilidade, não é toda metodologia que funciona, por exemplo, para mim. Eu tive, para aqueles que não sabem, eu estudei francês por um período, fiz 2 anos de curso de francês, estudei com 3 professores diferentes. Só consegui aprender francês de verdade, de fato, com o último, porque tinha uma metodologia muito mais interessante, muito mais adequada para mim, funcionava para mim. Isso significa que com os outros 2 professores eu não me esforçava para aprender? Não, eu fazia a minha parte. Eu corria atrás. Aprendi algumas coisas? Aprendia. Mas eu acredito que se eu tivesse pego aquele último professor no começo do meu curso, o meu rendimento seria melhor ainda. Entende? Não é simplesmente com aqueles ali eu não aprendi nada. Aprendi pra caramba. Isso em várias instâncias da minha vida. Eu eu leio comentários de vocês de assim, eu nunca aprendi inglês na vida, com você eu tô aprendendo. Será que é comigo? Aí eu vou deixar essa pergunta para você responder. Será que é comigo? Será que é a minha forma de falar, a minha forma de ensinar? Ou é você que está com a cabeça mais aberta? Eu não vou responder isso por você, responde você. Para você mesmo, você mesma. Depois fala para mim se você quiser. Será que sou eu que sou o cara? Eu não acho isso. Ou será que é você que, me ouvindo, relaxou e permitiu que aquele conhecimento que você tentou aprender antes, de uma forma muito semelhante às vezes, entrasse na tua cabeça. Porque eu procuro sempre manter esse tom de voz tranquilo, tal, mas quem me conhece, quem já me acompanha aí desde o início do canal, sabe que eu dou uns tapas de vez em quando. Já fiz vídeo já um pouco mais bravo, um pouco mais calmo. Já fiz vídeo sem a menor vontade de gravar, mas gravei porque vocês me... Tenho as minhas próprias crenças limitantes muitas das vezes e eu luto contra elas. Tá? Eu tô falando essas coisas, mas eu tenho as minhas questões. Todos nós temos. Então, olha só. Melhor forma, na minha opinião, como eu disse no começo, isso aqui é um vídeo de opinião, né? Então, na minha opinião, a melhor forma de você não ter crenças limitantes é você olhar para a crença limitante e falar, cara, sai, não acredito em você. Aí é aquele momento que a crença limitante age e fala, ai, mas eu não vou conseguir fazer isso. Claro que vai. Pode levar um pouco mais de tempo do que outras pessoas. Eu levei uns 2 anos para lidar com algumas crenças limitantes que eu tinha, para tirar a palavra não do meu vocabulário. No momento que estou falando sobre fazer alguma coisa, eu levei um tempo para tirar a palavra não do meu vocabulário, de eu não consigo, tá? Levei um tempo, mas consegui. E você também consegue. Você também. De forma que, vamos começar um trabalho hoje. E vou te dar um desafiozinho. São 21 dias. 21. Onde você vai afirmar para você mesmo, para você mesma, que aquilo que você acha que é difícil, não é difícil. Só afirme verbalmente. Olhe para aquilo e fala, não, isso aqui não é difícil. Eu vou conseguir. Eu já estou conseguindo. E me conta, depois de 21 dias, se mudou alguma coisa na tua vida. Pode ser que mude, pode ser que não. Como eu disse,
nenhuma metodologia é 100% eficiente para 100% das pessoas. Eu acredito em você, eu acredito que você consiga. E que esses motivos que eu falei anteriormente, sejam crenças limitantes, seja a metodologia, seja o professor, seja o fato do professor usar óculos e ser careca, seja porque o professor tem 18 anos ou porque o professor tem 88, isso é indiferente. A motivação para estudar, a motivação para aprender, ela vem dentro de você e não dos outros, beleza? Então esse foi o episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, se você está vendo em outras plataformas, deixa um comentário, segue a gente nas outras plataformas também. Isso é muito legal, ajuda bastante a gente. Se você está aqui no YouTube, se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário. Eu falei um monte de pergunta no meio do caminho. Responde aqui para mim, que eu quero saber o que você pensa a respeito. Tá bom? Eu sou o Radcraft, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil, e esse foi o Britcast, ou podcast Conexão, tá bom? Muito obrigado por você ouvir, eu vejo você no próximo episódio. Valeu, até a próxima!